Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos começar a nossa audição ao Presidente da ANAF Portugal, Dr. Pedro Ângelo. Portanto, a metodologia de trabalhos é a seguinte: o requerente CDI-SPP tem 5 minutos, a entidade irá dar uma resposta no final da intervenção do requerente de igual tempo, que é de 5 minutos. Depois temos os grupos parlamentares que têm 5 minutos e o deputado única tem 2 minutos. No final da primeira ronda, a entidade tem o somatório do tempo que foi usado pelos grupos parlamentares e depois temos uma segunda ronda com inscrições individuais dos senhores deputados de 2 minutos. Portanto, daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para a sua primeira intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iniciaria a minha intervenção, então, e para referir que, quando foi publicado o relatório da UTAU, no dia 9 de abril, que apontava, por um lado, por uma redução artificial da dívida pública portuguesa em 2023, foi meramente artificial e que tinha havido interferência política nessa redução artificial da dívida, o CDS requereu a audição urgente do Dr. Fernando Medina, ex-Ministro das Finanças. Durante a sua audição nesta comissão, no dia 14 de maio de 2024, o Dr. Fernando Medina foi-lhe colocada a seguinte questão, e cito: enquanto Ministro das Finanças, pressionou ou não as empresas, para o que interessa, NAV de Portugal, para antecipar receitas para baixar a dívida pública? O Dr. Fernando Medina respondeu, e passo também a citar: eu rejeito a palavra que o Sr. Deputado utiliza de pressão sobre as empresas, porque não há nenhuma pressão sobre as empresas. Fim de citação. O Dr. Fernando Medina acrescentou ainda na sua audição, e volto a citar: eu não percebo o tema do que é uma ingerência política sobre empresas do Estado. Relativamente, em concreto, à empresa NAV, da qual o Sr. Doutor é Presidente, no dia 28 de dezembro de 2023, antecipou, de acordo com a informação que temos, receitas no montante de 20 milhões de euros. No e-mail de dia 22 de dezembro de 2023, por isso antes da distribuição, da antecipação de receitas, no e-mail enviado pelo Dr. Gonçalo Vale, é referido, e volto a citar, saliento que o acionista nos está a solicitar uma distribuição total de 50 milhões de euros, via resultados transitados ou via transferência da reserva legal para resultados transitados. De acordo com a deliberação de 28 de dezembro, na sequência das reuniões ocorridas entre o Conselho de Administração da empresa e os secretários de Estado das Finanças e do Tesouro, houve a distribuição de apenas 20 milhões de euros a título de remuneração dos capitais investidos, tendo por contrapartida resultados transitados. E nestes termos, e com base nesta informação que decorre da documentação que foi enviada pela empresa a esta Comissão, gostaria de lhe fazer as seguintes perguntas. Confirma ou não que o Ministério das Finanças, sob a direção do Dr. Fernando Medina, exigiu à NAV a realização de uma distribuição extraordinária de resultados para reduzir a dívida pública antes de finalizado o ano de 2023? Esta é a primeira pergunta. Gostaria que fosse respondida diretamente e concretamente. A segunda pergunta que lhe gostava de fazer era quais foram as repercussões financeiras da antecipação de receita no valor dos tais 20 milhões de euros. Essa distribuição influencia ou não a concretização dos objetivos estratégicos definidos no Plano de Negócios da NAV Portugal para o quadriênio 2023 a 2027? Terceira pergunta. No Plano de Atividades para 2024, está previsto um conjunto de iniciativas para a melhoria da eficiência operacional da empresa e da prestação de serviços de gestão do espaço aéreo. Esta distribuição extraordinária influencia ou não a concretização deste plano? E, finalmente, a quarta pergunta que lhe gostaria de fazer, e penso que plenamente dentro do tempo que me está concedido, se esta distribuição extraordinária influenciou ou não o objetivo da NAV
de amortizar de forma gradual os valores em dívida, designadamente os 14,2 milhões de euros previstos para cada ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, para responder, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero aproveitar desde já para agradecer o convite para vir aqui prestar esclarecimentos sobre esta operação em concreto. Dar nota que os elementos que foram solicitados e remetidos em tempo julgo serem suficientemente elucidativos sobre a operação que ocorreu no final do ano passado sobre a distribuição de resultados transitados. Passando então ao concreto das perguntas que me foram formuladas, relativamente se confirmo ou não que se o Ministério das Finanças ou se o Ministro das Finanças pressionou para que ocorresse uma distribuição de resultados extraordinária no final do ano passado, eu não consigo utilizar esse tipo de expressão. Aquilo que eu posso dizer é que fomos contactados no dia 22 de dezembro. Eu não utilizei as palavras pressão, eu utilizei exigiu. Ou exigiu ou pressionou. Eu utilizei a expressão exigiu. Tudo bem. Deixa o orador Seja falar. como for. Aquilo que eu posso relatar, que é a factualidade daquilo que se passou, foi que, de facto, no dia 22 de dezembro, fui contactado pelo Secretário de Estado do Tesouro e pelo Secretário de Estado Adjunto das Infraestruturas à época, solicitando o agendamento de uma reunião para esse dia. Essa reunião ocorreu durante a tarde, por meios telemáticos, e na presença dessa reunião esteve do lado da NAV Portugal o administrador financeiro, o Dr. Gonçalo Val, e eu próprio, e do lado do Ministério das Finanças esteve presente o Secretário de Estado das Finanças, o Dr. João Nuno Mendes, e o Dr. Pedro Rodrigues, Secretário de Estado do Tesouro. Além dos dois membros do Governo, estavam a acompanhar equipas das Finanças, julgo membros do Gabinete e, inclusive, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E, nessa circunstância, de facto, fomos confrontados com o pedido de haver uma distribuição extraordinária de resultados no montante de 50 milhões de euros, como é referido no e-mail que vos foi remetido. Analisada a questão, aquilo que ficou combinado foi que retomaríamos o contacto na semana seguinte para avaliar se era possível, se era execuível, fazer essa distribuição. E aquilo que nós tivemos a fazer, depois de uma análise cuidada com a nossa direção financeira, juntamente também com o Revisor Oficial de Contas, foi que aquilo que era possível distribuir naquela altura ao Estado era um montante que se encontrava realizado em resultados transitados, que ascendia a contas redondas a um valor próximo dos 19,6 milhões de euros. E, portanto, na sequência dessa análise interna e com o Revisor Oficial de Contas, foi depois mais tarde remetido um e-mail à chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, dando nota precisamente que o valor que era possível realizar era somente este. Relativamente às outras questões sobre as repercussões financeiras sobre a NAV Portugal, eu quero aqui também destacar e diferenciar a solução que aparentemente terá ocorrido com as Águas de Portugal face àquilo que ocorreu com a NAV. Portanto, na NAV Portugal, essa distribuição de resultados não foi feita sobre qualquer compromisso de mais tarde vir a ser realizado um aumento de capital ou uma capitalização da empresa de outra forma. E, portanto, aquela distribuição de resultados operada não comprometeu nem a atividade operacional da empresa, nem a execução do seu plano de investimentos, nem mesmo a eventualidade de assumirmos uma liquidação antecipada do empréstimo contraído por circunstância da pandemia, e quero aqui frisar que foi a única altura em que a empresa teve de recorrer a crédito para fazer face à situação de tesouraria que enfrentou nos anos de 20 e 21, e, portanto, nem uma coisa nem outra. Aliás, quero destacar que, em termos de disponibilidades financeiras, no final do ano de 2023, portanto, a 31 de dezembro de 2023, já depois de termos feito a transferência relativamente aos resultados transitados, as nossas disponibilidades financeiras ascendiam, em termos de tesouraria de caixa, a 93 milhões de euros, o que, se descontarmos o valor previsto em termos de investimentos para o ano 2024, que ascende a 42,9 milhões de euros, bem como
os montantes que o Sr. Deputado referiu há pouco, relativamente a uma eventual amortização antecipada do empréstimo no montante de 14,2 milhões de euros, e ainda assim a empresa ficaria com uma situação de liquidez que ronda os 36 milhões de euros. Também dar nota que em situações normais, de meses normais, as responsabilidades financeiras da empresa nunca ascendem a mais de 15 milhões de euros. Portanto, a empresa estava relativamente confortável para enfrentar o ano. Aliás, quero aqui destacar também que encerramos o ano de 2023 com o melhor EBITDA de sempre, que ascendeu quase a 50 milhões de euros, quase o dobro face a 2022, e, portanto, isto são resultados robustos que demonstram que a empresa, de facto, ao distribuir os resultados, que é um direito do acionista, e foi dada uma orientação expressa nesse sentido, à qual os gestores não se poderiam opor, a não ser, como o Sr. Deputado bem sabe, está previsto expressamente também na lei do Código das Sociedades Comerciais quando é que os gestores, os administradores, se devem opor a uma distribuição ou uma remuneração de capitais, e, portanto, nenhuma dessas situações se verificava. Estou a aludir aos artigos 31 e 32 do Código das Sociedades. E, portanto, aquilo que eu posso garantir e aquilo que eu pretendo esclarecer junto dos senhores deputados é que, aparentemente, a ser verdade aquilo que ocorreu nas águas de Portugal, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu na NAV Portugal. Muito obrigado, Sr. Doutor. Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hugo Carvalho, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Provavelmente vou fazer aqui algumas perguntas que já foram feitas anteriormente, mas o facto do Sr. Presidente hoje estar aqui é que, efetivamente, ao nível do relatório da UTAU, foram aqui identificadas algumas operações menos claras na redução da dívida pública, que envolve aqui o perímetro empresarial do Estado e, neste caso concreto, a NAV. Como é óbvio, do nosso lado, é óbvio que a redução da dívida pública é desejável, mas de forma sustentável e não artificial, como em parte o coordenador da UTAU, o professor Rui Baleiras, nos teve aqui a oportunidade de dizer na sessão anterior ou ontem. E o objetivo político é óbvio que deve ser a redução da dívida, mas não um número político, e nós tivemos aqui mais um número político de redução da dívida aos 100% do que, efetivamente, uma redução efetiva da dívida. Mas o que é que eu queria aqui voltar a repetir e também dar-lhe aqui a oportunidade, dando-lhe também mais algum tempo para nos esclarecer. Perceber só ao longo dos últimos anos, na gestão da NAV e na atual gestão da NAV, houve política de distribuição de dividendos. Se nesta distribuição de dividendos e deste pedido de distribuição de dividendos extraordinários pela tutela já o tinha sido feito anteriormente e noutros períodos, pelo menos com a atual administração, já percebemos que aqui o impacto, e segundo o Sr. Doutor, não haverá impacto nem ao nível da gestão da tesouraria dos planos de investimento, mas nós estamos aqui a falar de um pedido inicial de 50 milhões, que depois se traduz num pedido de 20 milhões e vamos a reservas no exercício de 2016 a 2022. E isto leva-me a questionar se em 23 ou em 24, relativamente a 23, vamos ter essa intenção por parte da administração, independentemente da tutela ou não, de haver nova distribuição de dividendos. E a questão aqui é, dividendo extraordinário e em dezembro. E porquê? Porque é normal haver distribuição de dividendos em dezembro, ou seja, há aqui um pedido da tutela e perceber efetivamente se este pedido da tutela foi forçado ou não, se houve mesmo uma pressão para haver esta distribuição. E a título de curiosidade, e não me alongando para não ser repetitivo, e também por mera curiosidade, perceber se na gestão da tesouraria, ao nível da NAV, há investimentos em outros instrumentos financeiros, nomeadamente OTs ou obrigações do Tesouro, nesta gestão da tesouraria. Se sim, se há e se existe, se houve aumento desta exposição e tendo havido aumento desta exposição, se posteriormente estes mesmos ativos foram vendidos em mercado secundário. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Teria a palavra agora a Sra. Deputada Jamila Madeira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da NAV, Dr. Pedro Anjos. Nós sabemos que a direita portuguesa gosta de usar a velha máxima de quem desdenha quer comprar. E é por isso mesmo que escamoteia o facto que estamos perante um momento em que Portugal alcançou um marco histórico ao reduzir o rácio da dívida pública para um valor abaixo de 100% do PIB. E foi a primeira vez desde 2009 que tal aconteceu. Baixámos o rácio da dívida de 112,4 em 2022
para 99,1 em 2023. Tivemos, por isso, a segunda maior redução de dívida pública da zona euro face a 2019 e a maior de todos os Estados-membros face a 2022. E sobre isto não há nenhum tipo de dúvida. Também não há nenhum tipo de dúvida que saímos do grupo dos países mais endividados da Europa, algo que nos torna mais resilientes perante os mercados financeiros. E por isso hoje temos uma dívida pública inferior à da Grécia, da Itália, da França, da Espanha e da Bélgica. E estamos, por isso, numa situação mais segura e protegida para fazer face a choques económicos e financeiros futuros. Não seremos, certamente, os primeiros a ser tomados por aqueles que são os predadores dos mercados financeiros. E, portanto, isso é bom. Isso é bom para as disponibilidades do Orçamento de Estado, pois permite-nos poupar milhões e milhões de euros e colocar ao serviço dos portugueses e do Estado Social e permite-nos reduzir os juros com que quer os portugueses, quer as empresas públicas se financiam e, com isso, reduzir também, e essa pergunta também já foi feita ao Dr. Pedro Anjos, os encargos associados. E sim, ter rating A da República Portuguesa não é um pormenor e não é um pormenor para uma empresa pública, tornando-nos como país mais resilientes, mas tornando também todas as empresas públicas mais resilientes e mais competitivas, quer numa lógica de mercados nacionais ou internacionais. E, por isso, sim, prosseguir a tendência de redução da dívida é um objetivo, mesmo perante um PIB em efetivo crescimento. E isto é um facto. Estamos perante um PIB em efetivo crescimento. A dívida pública não foi reduzida de forma artificial. E essa é uma mensagem principal que convém sublinhar à exaustão. Foi reduzida de forma efetiva, quer em termos relativos, quer em termos nominais, sendo que a dívida só baixou nominalmente 2 vezes, quer em 2021, quer em 2023. E, portanto, contas feitas, e depois de ouvirmos a UTAU aqui, depois de ouvirmos o nosso colega deputado Fernando Medina e anterior Ministro das Finanças, contas feitas com ou sem entrega de dividendos ao Estado, a dívida pública ficaria nos 99,1% do PIB em 2023. E temos que comparar com reforços de capital que foram feitos noutras empresas que ainda precisam de outro tipo de apoio do Estado, do Orçamento de Estado, empresas públicas de quase 1.700 milhões de euros só entre novembro e dezembro. Na prática, aquilo que temos perante nós é que o CDS quer lançar uma percepção que, alegadamente, o Estado não deve assumir a sua função, deve demitir-se da sua função de acionista. Acha mesmo que nos temos que demitir de a todo o tempo avaliar as necessidades e a situação financeira de toda e cada uma das empresas públicas, de avaliar as necessidades e disponibilidades excedentárias de acordo com critérios objetivos financeiros muito escalpelizados, quer pelo Sr. Deputado Fernando Medina, enquanto critérios que foram apresentados e que, de alguma forma, também já nos foram aqui apresentados pelo Sr. Presidente da NAV. Uma coisa podemos dizer, que o Partido Socialista no Governo não tem como missão, como noutros tempos foi muito claro, para quem possa não se recordar, que pretendem engordar as empresas públicas para venderem saldo ao mercado e ao desbarato e, oportunamente, entregar a privados, com eles as empresas e já agora também os seus dividendos. E com isso não se desonera nada, nem a dívida pública, nem a resistência e a resiliência do Orçamento de Estado. De facto, a direita tem dificuldade nesta perspectiva, o PS não tem. E o que é uma boa gestão pública que o PS defende e pretende é que estes tenham os recursos adequados, sim, para a prossecução do seu bom saneamento financeiro, que tenham os bons e efetivos recursos adequados ao desenvolvimento do seu propósito e objeto social e, claro, garantir claramente os seus investimentos futuros, algo que também, de acordo com aquilo que nos foi apresentado, quer ontem nas Águas de Portugal, quer hoje na NAV, também não estão postos em causa. E, portanto, o propósito é contribuir para continuar a desonerar os contribuintes e continuar a dar resiliência ao setor, às empresas públicas. E, portanto, aquilo que, mais uma vez, temos perante nós é uma tentativa do CDS de desvalorizar a redução da dívida pública e manchar aquelas que são as grandes conquistas do nosso país, as grandes conquistas dos portugueses, que é sair de uma situação de debilidade e de imagem menos positiva perante os mercados financeiros e, para isso, não contarão, naturalmente, com o Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo assim, cumprimentar os colegas.
comentar sobre o Sr. Presidente Pedro Ângelo. Sr. Presidente, é bom nós percebermos porque é que estamos aqui. E nós estamos aqui porque, de facto, a UTAU, num relatório que emitiu em abril, nesta Casa, e que depende desta Casa, é uma unidade que funciona junto do Parlamento, disse que houve uma redução de dívida artificial. E reafirmou esta semana os mesmos argumentos desta redução de dívida artificial. Por muito que o Partido Socialista tenha dito, e eu compreendo e aceito os argumentos da Sra. Deputada do Partido Socialista, o facto é que, quando diz artificial, há, de facto, aqui alguma maquilhagem das contas públicas, porque eu sei que é bonito baixar o rácio dos 100%, aliás, acho que até é muito interessante que, passados estes anos todos, de 2016 até 2023, estes 8 anos de Partido Socialista, do Governo, se tenha conseguido chegar aos 60% do rácio da dívida, que era aquilo que nos fez entrar no euro. E, portanto, era essa a meta que se deveria ter posto e não a meta dos 100%. Mas o limpar e o descapitalizar as empresas públicas, principalmente aquelas que teriam receita ou que teriam uma melhor situação, e é bom lembrar que em 2022 a NAV tinha tido um orçamento em que previa que os seus resultados líquidos eram de cerca de 5 milhões e acabou por ter 13 milhões de resultado líquido em 2023, ou seja, 8 milhões acima do orçamento. O facto é que há aqui um paralelismo que deve ser feito. É que o Partido Socialista limpou estes 8 anos de resultados da empresa, ou seja, de 2016, à altura do seu primeiro governo, até final do ano, poucas horas do final do ano. Porque quando estamos a falar de uma quinta-feira, dia 28, e o senhor participou na Assembleia Geral, na reunião do Conselho de Administração, que autorizou às 19 horas do dia 28, quinta-feira, ficou umas horinhas para fazer o movimento financeiro e, aliás, se eu fizesse por data-valor de cheque bancário, nem sequer entrava naquele ano, só entraria no ano seguinte por data-valor e, portanto, nem sequer era relevante para o que estamos aqui a falar. Mas o que é relevante é a ânsia do Partido Socialista em limpar, esvaziar as contas das empresas públicas, porque pediu um montante de 50 milhões e, por muito que o Sr. Presidente hoje diga que estamos de acordo, que isto não tem nada a ver com a ADP, o facto é que não concordou, e o Revisor Oficial de Contas e o Conselho Fiscal não concordaram com este montante que lhe foi pedido pelo Governo. E, portanto, estes 50 milhões de euros trariam inúmeras dificuldades ao Governo. E foi em cima da pressão de 2 dias, de 26 para 28, que se tomou a decisão, então, do Conselho Fiscal remunerar e distribuir, num período de resultados transitados acumulados, que eu nunca vi de retirar, este montante de 19 milhões e meio a uma empresa que, na altura do Covid, recorreu a endividamento, em 2020, 2021, portanto, foi limpar aqueles anos todos para trás e teve inúmeros constrangimentos de tesouraria associados à pandemia, a que obrigou a muitos empréstimos juntos da banca comercial e provisões de amortizações anuais de cerca de 14 milhões por ano. O plano de investimentos também é afetado e, portanto, a gestão de tráfego aéreo, a comunicação e vigilância, as instalações apontam para um valor orçado em cerca de 42 milhões para 2024. E esta ata do Conselho Fiscal nem sequer foi disponibilizada. Esta comissão foi pedida, mas está apenas e só a ata do Conselho de Administração e também da parte pública. E, portanto, Sr. Presidente, dizendo que não tem nada a ver com a questão da ADP, nós ontem ouvimos o Sr. Presidente cessante da ADP, esta operação de distribuição de capitais que a UTAU considera que é artificial. O facto de se resumir estes anos todos para trás e aos anos todos do Governo do Partido Socialista, todos eles, desde 2016, e, portanto, tomada uma decisão a poucas horas do final do ano de 2023, já num Governo em gestão, já com as eleições marcadas, considera que devia ter sido feito? Estava à espera que lhe pedissem esta distribuição de dividendos passados nas poucas horas que restava do ano de 2023? Se não concorda, porque é que acha que foi feito? Acha que estes desequilíbrios e fragilidades financeiras serão evidentes, apesar de não serem 50 milhões, serem 20 milhões, e que trarão dificuldades à NAV? E, por fim, cumprindo o meu tempo, os planos de investimento serão mesmo condicionados, estes 42 milhões,
pela distribuição dos resultados ou vai recorrer a capitais alheios, ou seja, à banca novamente, como fez no ano 2020 e 2021, anos em que, apesar de ter recorrido à banca, teve lucros e, apesar disso, o Partido Socialista está a limpar à empresa pública os resultados obtidos. Isso é que é um ponto que eu acho que deve ser aqui pensado nesta Comissão. Nós tivemos anos difíceis, as empresas públicas, muitas delas só aguentaram por ser do Estado, muitas delas até estão em falência técnica, não é o caso da NAV, mas está-se a limpar algo que eles guardaram na empresa para investimento e, neste momento, não está cautelado porque o Estado limpou estes dividendos acumulados na empresa. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor, com uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente da NAV e, através dele, a instituição e quem nela trabalha. Um trabalho muito importante, conheço bem até pela minha anterior atividade profissional. Eu acho que muitas perguntas já foram feitas e, na verdade, já vinham certamente escritas, porque já respondeu algumas delas na intervenção inicial que o Sr. Presidente pôde fazer. Portanto, eu vou tentar não repetir e, se calhar, começar por aquilo que nos traz aqui, que é o que todos os deputados têm insistido, que é esta ideia, enfim, importante certamente, de redução da dívida e esse marco arbitrário que é, na verdade, dito pelo próprio anterior Ministro, Fernando Medina, quando também esteve nesta comissão em audição, porque sim, é importante reduzir a dívida, até porque depois o Estado poupa muito dinheiro com isso, mas é importante perceber como se faz e como se deixa de fazer. E por muito interessante que seja até a discussão semântica sobre se foi de forma artificial ou não, e acho que ontem tivemos o expoente máximo dessa discussão e claramente não ouvimos todas as mesmas coisas, ou ouvimos e interpretamos de maneiras muito diferentes, aquilo que interessa é, na verdade, algumas das coisas que o Sr. Presidente já tocou, mas que eu acho que mereciam algum detalhe. Tanto quanto eu sei, o relatório, e agradecendo até os documentos que já nos foram entregues, mas julgo que o relatório de gestão e contas 2023 ainda não está disponível. Portanto, seria interessante perceber se já nos pode antecipar algumas das conclusões, alguns dos dados principais desse relatório, perceber também se havia distribuição de dividendos prevista já para esse ano e, se sim, de que ordem de grandeza? Portanto, será que estes 20 milhões comparam ou não comparam? Estamos próximos ou não? Porque se estivermos, se calhar aqui a discussão também tem todo um outro teor. E perceber também até que ponto isto impactou ou não a atividade da NAV e os investimentos previstos, que o Sr. Presidente também já referiu, para os anos de 2024 a 2028, incluindo também o pagamento dos empréstimos, que, se eu percebi bem, e peço essa clarificação, o Sr. Presidente diz que não está em causa, portanto, que não há aí qualquer problema. Isto numa parte mais técnica. Depois a parte política, e aqui vou-me permitir a repetir uma pergunta que já foi feita, que é, no fundo, tentar perceber se houve ingerência política ou se houve, digamos, gestão política normal e corrente, e como ela deve existir por parte de um governo legítimo numa república democrática como é a portuguesa. Portanto, isto tem várias perguntas, desde logo se já houve este tipo de pedidos anteriormente, com a sua administração, ou se tem conhecimento de pedidos anteriores, e não só se os houve nesta mesma altura, porque eu não deixo de achar um bocadinho estranho que em 22 de dezembro, enfim, em período de férias de final de ano, se façam este tipo de reuniões e este tipo de pedidos, porque também não sou inocente no achar que há aqui uma vontade determinada de mostrar um resultado de dívida. Portanto, se na sua opinião acha que houve ingerência política ou simples gestão política por parte da tutela, e tenho dito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem 20 minutos para responder às questões que foram suscitadas pelos deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, percorrendo pela ordem respectiva, dando resposta aqui ao deputado Hugo Carvalho do PSD, se é prático ou não haver política de distribuição de dividendos na NAV Portugal, sim, com exceção dos anos da pandemia, em cujos resultados foram negativos. Mas, por norma, a empresa distribui sempre resultados ao seu acionista. Se é normal haver uma distribuição de resultados extraordinária, tanto que é do meu conhecimento, aí a resposta é não. Portanto, não tenho conhecimento que no passado
tenha ocorrido uma distribuição extraordinária de dividendos. Relativamente ao tema dos 50 milhões e das reservas acumuladas, portanto, aquilo que o acionista nos solicitou foi esse montante. Deverão perguntar a quem de direito porque é que colocaram a questão nos 50 milhões, porque aquilo que nós assumimos como compromisso foi verificar dentro do nosso balanço aquilo que eram reservas acumuladas disponíveis, nomeadamente em resultados transitados, e foi esse o valor que foi determinado e remetido ao acionista e aparentemente aceito, porque depois veio uma instrução nesse sentido, aceitando o valor proposto pela administração da empresa. Relativamente a este ano, e é uma pergunta repetida, portanto vou responder já ao deputado Carvalho, mas também responder ao deputado Jorge Pinto, qual é que é a proposta de aplicação de resultados por parte da administração. Portanto, a administração, aquilo que compete é fazer uma proposta ao acionista sobre a aplicação de resultados, e o montante que nós estamos a propor este ano é uma distribuição de 50% do resultado líquido, montante esse que ascende a 8,7 milhões de euros. Última pergunta, relativamente a instrumentos de aforro financeiro por parte da empresa, da companhia. Sim, temos, como saberão, o princípio da unidade de tesouraria obriga que todo o nosso dinheiro da empresa esteja concentrado no IGCP, e dada as disponibilidades financeiras da empresa, temos feito algumas aplicações nos instrumentos CEDIC, que são instrumentos de aforro de curto prazo, como bem sabe. Sobre isso, queria destacar, porque referenciei há pouco qual é que era a situação líquida da empresa após ter feito a distribuição de resultados, que foram os 93 milhões de euros. O que eu vos posso dizer é que esse montante tem sido sempre acrescido e, portanto, à data do mês de junho, o montante é superior a esse valor e, basicamente, ascende a 5 ou 6 vezes o valor do montante que foi distribuído como remuneração dos capitais investidos. A senhora deputada Jamila Madeira, julgo que não me terá feito nenhuma questão em concreto e, portanto, irei passar ao senhor deputado Eduardo Teixeira. Confirmo que a distribuição de resultados foi sujeita a uma deliberação de reunião do Conselho de Administração, não uma Assembleia Geral, no dia 28 de dezembro de 2023, é factual, foi-lhes inclusive partilhado o extrato dessa deliberação. Se me pergunta se esta operação devia ter sido ou não realizada, eu, enquanto gestor e enquanto gestor público, aquilo que eu me limito a dizer é que isso é uma competência do acionista à qual eu não me devo imiscuir. E, portanto, a distribuição de resultados é uma deliberação que compete ao acionista. É verdade que a administração, quando há aprovação das contas, portanto na Assembleia Geral Ordinária, neste caso não há Assembleia Geral Ordinária, mas há remessa das contas até ao final do terceiro trimestre do ano subsequente, faz uma proposta, mas quem decide a aplicação dos resultados é uma decisão do acionista, à qual eu me abstenho de fazer comentários. Aquilo que eu posso garantir é que a situação de liquidez não ficou prejudicada da empresa, não acarretará dificuldades no presente exercício de 2024 para fazer face à sua atividade operacional e aos seus gastos recorrentes, assim como à execução do plano de investimentos. E, aliás, referi há pouco qual é que era a situação líquida da empresa, que tem vindo a ser mês para mês a ser crescente, e o que eu posso dizer é que, no limite do absurdo, se nós tivéssemos de realizar o investimento todo num só ato, ou decidir por amortizar a dívida, ficaríamos sempre com uma situação, ainda assim, bastante acima da água, como permite uma expressão. Depois dar nota que a opção, porque ouvi aqui há pouco a opção de amortizarmos antecipadamente o capital mutuado, neste caso concreto da NAV Portugal não faz sentido, porque o empréstimo que a NAV Portugal recorreu nos anos da pandemia tem um pricing que é mais competitivo do que as taxas que hoje nos são aplicadas quando fazemos aforros nas aplicações CEDIC. E, portanto, não seria um ato de boa gestão, salvo melhor opinião, liquidar antecipadamente esse empréstimo e, portanto, iremos conviver com ele até à sua maturidade. Deputado Jorge Pinto, relatório de contas 2023, sim, foi aprovado em reunião do Conselho de Administração de 18 de abril deste ano, foi já remetido às tutelas.
e encontra-se em apreciação para ser aprovado ou não. O que eu posso dizer da minha experiência é que, por norma, há aqui um certo delay entre a remessa e a aprovação por parte do acionista, no caso das EPEs. Sobre a proposta de distribuição dos resultados, já disse qual é que era o montante, portanto é 50% do resultado líquido, que ascende a 8,7 milhões de euros. Sobre a execução do plano de investimentos, acho que já reiterei aqui por mais do que uma vez que não está colocado em causa a sua execução. E dar nota também do seguinte, porque nós temos uma atividade de facto muito própria, portanto nós temos uma atividade que de facto liberta recursos suficientes e todos os investimentos que nós fazemos são com fundos próprios. Ao contrário do que acontece noutras empresas que têm de recorrer a capital alheio para executar projetos, no caso da NAV Portugal, ao longo da sua história sempre foi assim, portanto os projetos foram sempre realizados com dinheiro dos seus fluxos de caixa. A última pergunta, que me colocou muito direta, sobre ingerência política ou não, sobre a distribuição extraordinária destes resultados, é uma pergunta à qual eu também me devo abster de responder de forma direta. O Sr. Deputado tem de compreender que a função que eu hoje exerço enquanto gestor público não me permite andar a fazer comentários políticos nem análises de situações políticas. Respeito, como é evidente, quem as faz e quem desempenha esse papel, mas não é esse o meu papel. O meu papel é gerir e bem a NAV Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, quer fazer uma intervenção? Não, obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção os esclarecimentos do Sr. Presidente, mas eu tive acesso ao balanço até de 2022, consolidado, e ao orçamento de 2023 e num documento que nos foi entregue pela NAV em setembro de 2023, à data de setembro de 2023. E, portanto, o endividamento é soma bancário num passivo global de cerca de 300 milhões de euros, é a soma de dois tipos de financiamento, 46 milhões em 2023, mais 14 milhões e 200, dará números redondos, 60 milhões de euros. E, portanto, não me respondeu totalmente. O que está aqui em causa é quando o senhor diz isto não é tudo Covid, os 60 milhões. Portanto, há a parte que poderia ter sido amortizada. Aliás, no seu orçamento para 2024, se não tivesse acontecido esta entrega de dividendos, estava a reduzir cerca de 15 milhões de euros o passivo bancário. E, portanto, só na parte não Covid. E, portanto, põe em causa, uma vez que entregou ao Estado 19 milhões nas últimas horas do ano de 2023, esta amortização que prevê que faça em 2024, ponha não em causa. Porque não estamos a falar de tudo Covid, estamos a falar de 300 milhões de endividamento e estamos a falar de 60 milhões de endividamento bancário. E era isto que eu gostava de lhe perguntar, se houve ou não, haverá ou não constrangimentos no corrente ano associado a esta decisão como disse a UTAU, eu sei que o Partido Socialista, peço desculpa ao colega por utilizar outra vez o termo, desta redução artificial da dívida que ocorreu no ano de 23, para chegar a este número bonito dos 100%, mas que, na verdade, o número bonito era os 60% e não os 100%. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor, com a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho sempre graça, respondendo à questão e às considerações da deputada Jamila Madeira, do PS, eu acho sempre graça ao PS a fazer-se de cristão novo com preocupações sobre consolidação das contas públicas. Eu gosto sempre de lembrar socialistas que diziam que havia mais vida para além do déficit e da dívida e do atual secretário-geral do Partido Socialista dizer que se não pagarmos a dívida até as pernas dos banqueiros alemães tremem. Eu lembro-me disso e por isso é bom não esquecer que o PS, antes e depois da bancarrota que provocou, tinha posições bem diferentes sobre a questão da dívida pública. Agora, eu também queria dizer o seguinte, é que o nosso objetivo é efetivamente uma redução da dívida, porque nós temos plena consciência que a dívida atual representam impostos para as novas gerações, mas é uma redução real, não uma redução artificial, como foi feita em 2023, com um conjunto de truques políticos para obter brilharetes também políticos. O coordenador da UTAU, aqui ontem, reafirmou de uma forma expressa que a redução da dívida foi uma redução artificial. Ele referiu
nas várias intervenções que fez, e é bom que isso fique claro. E disse mesmo que se não tivesse havido intervenção do Governo, designadamente no aumento significativo e anormal dos recursos da Segurança Social para a dívida, teria ficado seguramente acima dos 100%. Disse mesmo que se a dívida fosse detida apenas por entidades exteriores ao Estado, em 2023 a dívida tinha ficado em 107% do PIB e não em 99%, como ficou. Mas disse outra coisa absolutamente decisiva, é que esta redução artificial da dívida não trouxe benefícios fiscais para os contribuintes, uma vez que a dívida manteve-se intacta e, por isso, os contribuintes não tiveram qualquer tipo de vantagem com esta mudança de mãos da dívida. Eu, relativamente à questão que gostaria de colocar ao Sr. Presidente da NAV, eu tinha duas questões e gostaria de colocar. Primeiro, para ficar de uma vez por todas claro, a exigência do Ministério das Finanças para que houvesse uma distribuição antecipada de resultados foi feita para reduzir a dívida ou não? Ou seja, houve uma relação direta nas comunicações que foram efetuadas com a empresa para que a distribuição dos resultados antecipados resultasse numa distribuição de dívida ou não? Primeiro ponto. Tem que concluir, Sr. Deputado. Segundo ponto, eu terminarei. Segundo ponto, alguma vez, e eu gostava que reafirmasse este ponto para que ficasse completamente claro, alguma vez na história da NAV, de acordo com o seu conhecimento, houve um pedido do Ministério das Finanças nos últimos dias do ano para que houvesse uma distribuição de resultados, ou esta foi a primeira vez que o Ministério das Finanças teve este tipo de iniciativa para obter o truque político de uma dívida inferior a 100%? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho indicação que o Sr. Deputado Carlos Pereira quer fazer uma intervenção. Sr. Deputado Jamila Madeira, faz favor. Bem, Sr. Presidente da NAV, eu peço desculpa, mas o CDS insiste que, primeiro, que a dívida pública portuguesa ou que a assunção por parte de entidades públicas de dívida pública portuguesa é uma coisa má. Partimos logo de algo que é que nós temos nós não engordamos as empresas públicas para vender, porque artificial é vender em saldo empresas públicas para desonerar dívida. Faz favor. Sim, teoricamente, Senhora... Sr. Deputado. Está aqui o Presidente da NAV. Certo, mas eu acho que o Sr. Presidente da NAV sabe aquilo que disse, é que tem uma empresa sustentável, em que nenhum dos seus critérios de solvabilidade e situação financeira, de avaliação da solicitação que o acionista fez para ter a entrega de dividendos, pôs em causa nada da empresa. Pelo contrário, a direita, o CDS, a AD, tem como apanágio simplesmente atuar nas empresas públicas quando pretende vendê-las em saldo. Faz favor. Pretende vendê-las em saldo. E aquilo que nós queremos aqui dizer... Senhora Deputada, assim faz é favor. impossível fazer... Tem que concluir. E percebo, Sr. Deputado, mas... Sr. Deputado, Faz... se quiser fazer um ponto de ordem, depois de eu fazer a minha interpelação ou intervenção, pode fazê-lo, mas no mínimo tenho a sensação tem que me que deixar colocar. Tenho a sensação... Senhores... Com certeza, Sr. Deputado. Senhores Deputados... Mas não pode. Senhores Deputados, vamos Não pode, deixar não a Senhora pode. Deputada Eu sei, concluir. custa-lhe, mas não pode. Tenho a certeza que é uma intervenção e agora irá certamente sair a pergunta. Faz favor, Sr. Deputado. Porque da mesma forma que houve várias empresas que volta e meia são faladas com apanágio, que foram vendidas em saldo com o único objetivo de que... Senhores Deputados, faz favor, vamos deixar a Senhora Deputada com o concluir. único objetivo de depauperar o património que permite reduzir a dívida pública. E isso, sim. E o que o Sr. Presidente da NAV aqui disse foi que a situação financeira da NAV, e o Sr. Presidente da NAV pode ou não pode
se o entender, responder novamente, é se isto altera a situação com que ele se depara relativamente à sustentabilidade financeira e o comprometimento de investimentos futuros da empresa. E foi aqui dito, ipsis verbis, que não compromete. Da mesma forma que o senhor coordenador da UTAU disse que a única coisa que era diferente e que ele se arrependeu de ter chamado artificial é que o instrumento era não utilizável habitualmente, que isso não é artificial. Não, o não ser habitual é que o acionista-Estado não costuma usar a sua prerrogativa de ser acionista para zelar pelo património público. À direita, preferem vender as empresas quando acham que são um peso para o orçamento e não usá-las para diminuir a dívida pública, para aumentar o reforço do Estado Social e para garantir que a dívida pública tem níveis de rating A para responder aos objetivos de credibilidade de Portugal nos mercados financeiros. Vamos passar, irei agora dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo, faz favor. Sr. Presidente, é mesmo uma interpelação à mesa no sentido de evitar que, no futuro, seja utilizados mecanismos de interpelação para uma intervenção. Porque aquilo que nós hoje agora assistimos foi, de facto, um exercício legítimo de contraditório, com certeza que sim, expondo uma opinião legítima, mas no uso de uma figura que não cabia e que não tinha lugar. Tanto quanto eu percebi, a Sra. Deputada pediu a palavra para uma interpelação à mesa. Eu, aliás, perguntei ao Sr. Presidente se era uma interpelação ou era uma intervenção. Se fosse uma intervenção, eu me calaria. Foi isso que eu disse. Então, se foi uma interpelação, obviamente... Pronto. Intervenção. Se foi uma intervenção, agora tenho que retirar, obviamente, tudo aquilo que disse. Mas devo notar, tanto quanto eu percebi, a intervenção, a Sra. Deputada inscreveu-se depois do Sr. Deputado Paulo Núncio, correto? Na segunda ronda, foi aberta as inscrições para a segunda ronda. Certo. O Partido Socialista não se inscreveu para nenhuma intervenção. O Sr. Deputado Paulo Núncio usou da palavra para uma segunda ronda e, obviamente, que o Partido Socialista se inscreveu para a terceira, que não existe. É só. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Presidente, o Partido Socialista, em primeiro lugar, reconhecer o facto do Sr. Deputado ter reconhecido que estávamos perante uma intervenção e era isso mesmo que estava a acontecer. E, em segundo lugar, para dizer que nós escrevemos para uma intervenção com total naturalidade. Não cabe-nos a nós dizer se fazemos ou não fazemos. Isto é uma matéria da mesa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da NAF tem 4 minutos para responder aos seus deputados. Sr. Presidente, Senhores Deputados, seguindo também novamente a ordem das intervenções, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tentando ser o mais objetivo possível na resposta à questão colocada sobre a exposição da dívida bancária da NAV Portugal, quero precisar o seguinte: os únicos montantes em dívida da NAV Portugal foram contraídos precisamente no ano 2021 em resultado da pandemia e não há quaisquer outros montantes. Portanto, esses montantes, para que tenha presente, ascenderam à época a 86 milhões de euros. Desses 86 milhões de euros foram divididas a sua exposição bancária, 15 milhões numa instituição bancária e 71 milhões noutra instituição bancária. Sobre a situação dos financiamentos obtidos em balanço, o que eu lhe posso dizer é que a 31 de dezembro de 2022 ascendia ao montante de 60 milhões de euros e a 31 de dezembro de 2023, já após a distribuição extraordinária de resultados, os financiamentos obtidos ascendiam somente a 46 milhões de euros. Portanto, ao longo do ano de 2023, houve uma amortização no valor de 14 milhões de euros. Desculpe? Pode continuar, Sr. Presidente, faz favor. Os financiamentos obtidos estão no passivo não corrente. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Presidente. Peço desculpa. Tem 46 mil relativamente, milhões em cima e mais 14 milhões em baixo. Por favor, Sr. Deputado, deixe o Presidente aqui responder, faz favor. Relativamente às questões formuladas pelo Sr. Deputado Paulo Núncio sobre a exigência da distribuição antecipada de resultados, permita-me a correção, isto não é uma distribuição antecipada de resultados, é uma distribuição extraordinária de resultados pelos exercícios de 2016 e 2022. Portanto, não é uma antecipação do dividendo
de 2023. Sr. Deputado, faz favor, deixe Se está ou Sr. não Presidente ligado da NAV com a concluir a sua redução da intervenção. dívida, essa matéria não foi partilhada com a administração da NAV Portugal. É o que eu lhe posso dizer. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que fomos convocados, de facto, para uma reunião no dia 22 de dezembro, e estou a ser o mais factual possível e o fiel àquilo que se passou, em que nos foi solicitada uma distribuição extraordinária no montante de 50 milhões, e aquilo que nós apurámos é que o valor disponível em reservas acumuladas ascendia somente a 19,6 milhões. Sobre a distribuição extraordinária de resultados, julgo já ter respondido à questão, mas não tenho qualquer tipo de problema em reiterar que aquilo que é do meu conhecimento, distribuição extraordinária de resultados na NAV Portugal, julgo que terá sido a primeira vez que ocorreu. O que ocorre em regra é a aplicação de resultados quando as contas são aprovadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão concluídas É uma interpelação à mesa, Sr. as Presidente. intervenções. Faz favor, Sr. Deputado. É só uma interpelação, se fizesse chegar, eu vou fazer chegar à mesa ao Sr. Presidente que a soma dos dois passivos, das duas verbas do passivo bancário são 60 milhões de euros e não 46 milhões de euros. E eu farei chegar ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para esclarecer, Muito deputado, rápido. precisamente os 14 milhões que estão inscritos é o valor do financiamento que tem de ser liquidado agora no próximo ano. E por isso é que passa para a rúbrica de passivo corrente. Sr. Presidente, peço desculpa, não tem que ser liquidado este ano porque está na verba provisional 2025 e 2026. Esses 14 milhões e 200 mantêm-se no ano de 25 e 26. Até à maturidade do empréstimo que ocorre em 2027. Bem, E Srs. 2020? Deputados, 27. Senhor Presidente da NAV, muito obrigado pela sua Mas tentem presença. ser o mais claro possível. Quer dizer, haverá Estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado.